compartilhar com você um texto bíblico, claro, nosso momento da nossa reflexão, e quero que você abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler os versículos 6 até o versículo 14. Mateus 24, 6 até o versículo 14. Vou dar um tempinho para que você encontre. Tempinho, todos aqui já encontraram. Mateus capítulo 24, versículos 6 ao 14 diz o seguinte: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vocês conhecem esse texto? Ricardo, você conhece esse texto? Ele está dizendo que conhece, irmãos. Esse texto é um texto que relata dois incidentes. Relata a queda de Jerusalém, que se deu por volta do ano 70, depois do nascimento de Cristo. Isto é colocado, é registrado pelos historiadores de grosso calibre. E também relata, ler Flávio Joséfo com muita tranquilidade, porque a literatura de Joséfo, ela traz informações paralelas, inclusive, às escrituras sagradas, mas que justificam o texto bíblico. É uma literatura muito íntegra. E o outro incidente que nós vemos em Mateus capítulo 24, também nestes versículos, é a volta de Jesus, a iminente volta de Jesus. Aquilo que nós chamamos, do ponto de vista escatológico, como parousia. Jesus voltar para buscar a sua noiva, a igreja. Nós temos que ter muita cautela para ler, porque os versículos, eles não informam o leitor de maneira contínua. Ou seja, um versículo pode estar falando a respeito da queda de Jerusalém, o versículo imediato, o versículo posterior, pode estar falando sobre a volta de Jesus. É de uma perspectiva escatológica. Então nós temos que ter cautela, nós temos que ter atenção, e claro, estudar a fundo cada versículo. Mas uma coisa que me chama a atenção, e chama a atenção de muitos comentaristas, irmãos e irmãs, é que mesmo os versículos que já foram cumpridos com a queda de Jerusalém, no ano 70, são versículos que, de certa forma, refletem o processo que envolve a crucificação de Jesus e a sua volta. Ou seja, parece que nós estamos vivendo tempos cíclicos. Parece que vivemos momentos repetidos e repetitivos. Percebe-se quando Jesus fala para os seus discípulos: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Se eu e você vasculharmos na história, nós vamos ver que Israel, nós vamos ver que o povo de Deus passou por inúmeros momentos de crise política e que essas crises acabaram suscitando guerras. Essas guerras aconteceram. Já aconteceram. Imagina comigo, por exemplo, no templo da Alemanha nazista, quantos judeus não foram perseguidos, não foram mortos, milhares e milhares e milhares. Então nós vemos que estas guerras não só já se cumpriram,
Mas são guerras que se cumprem até hoje. Do ponto de vista político, nós temos verdadeiros cabos de guerra. Governos que querem provar o poder esmagando seus competidores. Então nós temos num cenário político e econômico, nós temos isso. Nós temos a China, nós temos a Rússia, claro, os Estados Unidos, e tantas vezes alguns sociólogos, alguns cientistas políticos acabam dizendo que de fato existe um complô da China e Rússia, essas nações poderosas unidas contra os Estados Unidos. Nós vemos que isto reflete, respinga nas outras nações de menor porte. É bastante complicado, irmãos e irmãs, a respeito disso. Quer dizer que esse texto, que este versículo, guerras e rumores de guerra, não só se cumpriu nos tempos de Jesus, na queda de Jerusalém, mas é um texto que se cumpre até hoje. Nós temos esse texto latente, contemporâneo. E Jesus continua falando para os seus discípulos. Mateus, o evangelista, que fala, o evangelho de Mateus é pautado em discursos. Este é o quinto e último grande discurso. O primeiro discurso começa no Sermão da Montanha, com o Sermão da Montanha. Texto esse que eu, particularmente, Coronado, eu gosto demais, é muito forte. Há uma beleza, há uma poesia no Sermão da Montanha, há algo especial. Mas aqui é um sermão profético, é um discurso profético, e Mateus, que é marcado, o Evangelho de Mateus, uma das digitais do evangelista Mateus é exatamente esta, é o Evangelho dos discursos. Aqui o quinto e último discurso, Mateus, ele começa a falar sobre algo que estaria por vir, né? Ele está vaticinando, vaticinar é falar de antemão. E ele reproduz o que Jesus estava falando para os discípulos. Veja que o versículo 7 diz, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome. Se eu e você, eu insisto, se eu e você vasculharmos na história, no baú da história, nós vamos verificar que o povo de Deus, que os judeus passaram por muitos momentos, Grace, de fome, de necessidade. E se formos vasculhar algo anterior à fala de Jesus e ao registro do evangelista Mateus, nós vamos ver, por exemplo, nos tempos do profeta Elias, do profeta Eliseu, o povo de Israel passou por muitas necessidades, a ponto de mulheres colocarem os seus próprios filhos para serem mortos, para comerem a carne humana dos próprios filhos. Isso é fome. Então você percebe este ciclo, você percebe o que a academia chama de devir. Devir é algo que está por vir e que é repetitivo, se repete, se repete. A fome é algo que assolou os tempos de Jesus. A fome é algo que assolou os tempos da Idade Média, o começo da igreja, quando a igreja, quando Roma dominava tudo, o Império Romano dominava, era a maior potência, havia superado a Grécia, havia superado em muito a potência dos egípcios, enfim, os assírios, Roma havia superado. Então, neste momento, a população, em diversas etnias, sofreram com a fome. Você vê aqui pestes. Pestes. Na sequência, eu quero voltar a falar sobre isso, obviamente, até em razão do coronavírus, claro, mas nós temos Jesus falando dos terremotos em vários lugares. Nós vemos no Oriente, anualmente, praticamente, o Japão, alguns países, né, do continente oriental, nós temos muitos terremotos. Então nós vemos que Jesus, ele fala sobre isso e diz, isso é o princípio de dores. Uau! Princípio de dores, isso é tão difícil. Isso é tão difícil. O princípio das dores. E aí, no versículo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Isso também já aconteceu. Perseguição.
No começo aqui do nosso culto, da nossa celebração, eu li Atos capítulo 2, versículo 21, Rose. E esse texto de Atos, capítulo 2, versículo 21, está falando do sermão depois do derramar, Ricardo, do Espírito Santo de Deus no meio do povo. Daquelas 120 pessoas que estavam ali. Eles foram, abre aspas, equipados, fecha aspas, com o Espírito Santo de Deus. Cumpre-se o que Jesus havia prometido. Só que depois disso a igreja começa a crescer, o número dos discípulos começam a se multiplicar, e há uma perseguição muito forte porque o poder está sendo fragmentado ou está sendo dissolvido. Aqueles que eram os detentores do poder agora estão sendo ameaçados com o crescimento, Silvia, dos discípulos de Jesus, da igreja. E há uma grande perseguição. E aqueles cristãos, aqueles discípulos, né, eles eram entregues, eles eram presos, eles eram atormentados, eles eram odiados, eles foram mortos. Mortos. A Galeria dos Heróis da Fé, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, fala sobre isso. Também fala sobre isso, não só abarca o Antigo Testamento, personagens do Antigo Testamento, como também faz menção de agentes, de discípulos do Novo Testamento. Versículo 10, Jesus continua, nesse tempo muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão, se entristecerão. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Esse texto, versículo 10, eu atribuo particularmente a um versículo, a um texto, a uma realidade que Jesus estava vivendo e havia vivido. Por exemplo, quando Jesus está falando a respeito de si mesmo, quando Jesus está falando acerca do projeto do Pai Celestial, nele, por ele, para toda a humanidade, Jesus estava dizendo, discursando para as multidões, ele disse, olha, meu corpo, e nós usamos esse texto inclusive, usamos esse contexto inclusive na Santa Ceia, Jesus diz, meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Jesus está falando de uma perspectiva simbólica, analógica, parabólica. Mas muitas pessoas se escandalizaram e deixaram de seguir o Senhor Jesus. Deixaram de ser discípulos de Jesus. Note que no versículo 10 ainda ele diz que trair-se-ão uns aos outros. Jesus foi vítima de traição por parte de Judas Iscariotes. Judas vendeu, por assim dizer, o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Então Jesus fala daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele estava passando. E Jesus diz, queriam aborrecer a outros. A história da igreja propõe, prova, mostra, explicita isso. Se dá até hoje. Muitos irmãos, muitas pessoas que compartilham do mesmo princípio bíblico, regra de fé e de prática, escritura sagrada. Mesmo as mesmas pessoas, os mesmos irmãos que oram e selam as suas orações em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas que foram batizadas nas águas, ou seja, a mesma Bíblia, a mesma Escritura, os mesmos princípios, o mesmo batismo, o mesmo Cristo, se aborrecem uns aos outros. Talvez porque falta para algumas pessoas morrer, ser crucificado na cruz, como o apóstolo Paulo já falou, não só aos romanos, como aos coríntios também, enfim, nas suas cartas. Paulo diz o seguinte, olha, nós precisamos crucificar o velho homem. Você já crucificou o seu velho homem? Para deixar de aborrecer o seu próximo? Para deixar de aborrecer o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe? O seu filho, a sua filha, para deixar de aborrecer e entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus com determinadas palavras, gestos, atitudes, comportamento. Jesus falou daquilo que ele viveu. Diz o versículo 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Percebe-se que hoje a internet dá poderes para todo mundo. Todo mundo. O indivíduo conhece uma vírgula dos textos bíblicos, se intitula um conselheiro, se intitula um isso, um aquilo, atribui
Atribui ao metafísico. O que eu quero dizer com isso? Atribui aquilo que está fora do físico, ou seja, Deus me chamou. Eu senti um toque do Senhor. Aleluia. Mas um mau preparo. E acaba por intermédio dos canais, por intermédio das redes sociais, tomando textos fora de contextos para usar como pretextos. Temos que tomar cuidado com isso, meu irmão, minha irmã, sim, temos que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos, a nossa natureza, a natureza, ela tem essa inclinação para ir em busca de. Nós precisamos buscar alguma coisa. Queremos buscar alguma coisa sempre. Novidades. Somos alimentados, provocados a atender o desejo do nosso coração por aquilo que é novo. Então, pelo fato de ter muitos pregadores na praça, nós não criamos vínculos com denominações, com igrejas, com lideranças. Não criamos vínculos. Porque o vínculo, ele me dá ônus. E eu não quero o ônus, eu quero o bônus. Mas aí eu não tenho raiz. Dia desses eu pregava, você deve lembrar, irmão, irmã, eu pregava sobre o solo, a semente, a parábola do semeador. O que faz a diferença ali não é a semente, o que faz a diferença é o solo. A semente é a mesma, o semeador é o mesmo, mas é o solo, ou seja, quem recebe a semente. Não é mudando de igreja que nós vamos curar e tratar as nossas mazelas. Versículo 12, Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, lógico, se existem falsos profetas, se existe traição, se existe tristeza, aborrecimento, se existe perseguição, se existe pestilência, se existe terremoto, se existe fome, se existe guerra, claro que isto é resultado da multiplicação da iniquidade. Parece que o versículo 12 é a conclusão dos versículos anteriores. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porque é o seguinte, você olha para o lado fome, você olha para o outro peste, você olha para o lado, alguns anos atrás, H1N1, contextualizando. Aí, de repente, agora o coronavírus que veio para devastar o mundo. Eu me preocupo, irmãos, com a economia. Meu Deus do céu, como que vai ficar o mundo, o país, depois que tudo voltar ao normal? E a nossa oração deve ser: Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Quantas demissões? Da mesma maneira, por quê? Porque a receita, a demanda é muito grande, é muito alta. Imagina você ter uma folha de pagamento com 3 colaboradores, 5 colaboradores. Agora imagina você ter uma folha de pagamento de 1.000 colaboradores, 2.000 colaboradores. Senhor Jesus do céu, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Lógico, você olha para um lado, você vê fome. Você olha para o outro, você vê peste. Você olha para o outro, você vê guerra, rumores de guerra. Você olha para o outro lado, você vê não sei o quê. E permitam-me, irmãos e irmãs, aqui, Grace, Coronado, Rose, Silvia, Ricardo, agregar tudo isso. Você olha para um lado, você vê influenciadores digitais. Qual é o papel do influenciador digital? Fala para mim, eu não aprendi. Ei! É complicado. Você olha para o outro lado, você vê músicas que têm letras que... Caraca! Você olha, você perde a esperança, você se esfria. Então esse texto, este versículo 12, do capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meu Deus, é uma realidade que já aconteceu, que segue acontecendo e que chegou até nós. Chegou até nós. E é de muitos. Mas agora entra aquilo que eu quero chamar a sua atenção para concluir esse nosso momento de reflexão junto aqui com os meus irmãos e com você na sua casa. Olha que interessante o 13.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu irmão, perseverança. Repita comigo, diga perseverança. Olha para quem está do seu lado, diga perseverança. Fale mais uma vez, diga perseverança. Bata a mão no seu peito assim, diga eu preciso perseverar. Mais uma vez, diga eu preciso perseverar. Quem falou isso aqui? Jesus. Jesus. Esse texto é inspirado? É inspirado. Quer dizer que Jesus está colocando sobre os meus ombros e sobre os teus ombros o papel da perseverança. Temos que perseverar. Eu tenho perseverado. Eu tenho trabalhado todo dia. Eu tenho ido até o meu local de trabalho. Eu tenho vindo aqui na igreja todo dia. Eu capino, limpo, eu faço não sei o quê, eu escrevo isso, eu tenho perseverado. Eu tenho orado pela igreja, por você, por essa situação. 1, 2, 3. Eu ouvi. Nós vamos vencer, porque Jesus disse, olha, se você perseverar, irmãos e irmãs, temos que perseverar, porque as guerras, as pestes, os terremotos, a briga na política, na economia, e quebrando, capital curto, dinheiro curto, desemprego, não sei o que, doença, pestilência, papapá, perseguição, isso vai continuar acontecendo. A diferença está não nestas coisas, que continuarão a acontecer, mas a diferença está na minha e na sua perseverança. Portanto, eu quero deixar esta palavra para você, para que você persevere. Em nome de Jesus, mantenha a sua fé, mantenha o foco, mantenha-se firme com Jesus, porque tudo isto vai passar. Eu e você e a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Ágape, vai ser ainda muito mais fortalecido. Amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos para que possamos orar neste momento. Pai Celestial, muito obrigado por este momento de reflexão. Esse texto pregado pelo Senhor, ensinado pelo Senhor há tanto tempo, mas que é tão atual. Senhor, esse texto que nos encoraja a perseverar. É um texto, Jesus, que quando o Senhor verbaliza, o Senhor não tem em sua mente, em seu coração, o medo. Pelo contrário, o Senhor está, bem da verdade, motivando os discípulos e os ouvintes a permanecer no caminho, a permanecer comprometido com o Senhor e com a tua obra, com o teu reino. Eu coloco diante do Senhor todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Ágape, todos esses irmãos que estão orando conosco. Meu Deus, derrama sobre eles o poder da perseverança. Senhor, que eles não sejam agora afetados negativamente, Senhor, por causa do que estamos vivendo. Que eles sejam agora, Senhor, abençoados pelo Senhor com o recurso financeiro, com as portas abertas, com a saúde, com a paz, com a alegria, em nome de Jesus. Meu Deus, coloque sobre nós as tuas mãos, transfira para nós o poder dentro dos decretos. Senhor, em nome de Jesus, venha trazer a solução, ó Deus, e a cura definitiva para este vírus. Venha extirpar este vírus do nosso meio, Senhor, para que o comércio volte a funcionar, para que as escolas voltem, Senhor, para que a vida volte, Senhor, para que os cultos presenciais voltem. Meu Deus, em nome de Jesus, faça isso. Nós pedimos, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja no celeiro de cada lar aqui representado.
Senhor, que a bênção do Senhor esteja nas finanças de cada irmão e desta igreja. Repreendemos o devorador e liberamos uma palavra de prosperidade, de vitória contínua e definitiva para os irmãos da Igreja Presbiteriana Ágape, para todos estes que estão agora conosco, em nome de Jesus. Que o teu poder, Senhor, esteja sobre nós, em nome de Jesus, e que o teu amor, ó Deus, que é constante, que é permanente, venha, Senhor, ser derramado em nosso meio. Que a graça e que o favor de Jesus Cristo possa nos abraçar de uma maneira singular. E que a unção e presença do teu Espírito Santo seja sobre nós, explícita, hoje e sempre, em nome de Jesus. E que tenhamos uma semana de vitória, para a glória do teu nome, e em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, o desejo do meu coração, do nosso coração, na verdade, é que você tenha sido abençoado. Estamos sempre presentes, estamos unidos em fé e em oração para passarmos por tudo isso e sairmos do outro lado muito mais fortes. Queridos, Deus os abençoe, ficam todos com Deus, recebam o nosso abraço em nome de Jesus. Deus os abençoe, um bom descanso a todos.